Vamos lá, meus amigos, falar agora sobre o topo duplo e aí vamos mais uma vez para a nossa movimentação. O topo duplo é conhecido também como M, tá? E você vai entender por quê. Na verdade, o M fica para facilitar bastante aí na visualização. Vamos na movimentação normal, tendência do papel está de alta, topos ascendentes, fundos ascendentes. Tenho certeza que isso aqui você já gravou bem, né? E aí o que aconteceu? Mais uma vez, esse topo aqui não conseguiu romper o topo anterior. Então a gente já fica atento e observando. O papel continua numa tendência agora inicial de baixa, parece uma reversão. Acontece que muita gente é estopado quando isso aqui acontece, tá? Porque não conhece as figuras ainda. E aí, ó, o papel vai até lá embaixo. E olha o que acontece. O papel começa uma retomada. Então, às vezes quem estava comprado ou vendido começa a tomar decisões, mas é sempre bom você ter calma, ter paciência, ter prudência para poder olhar e tomar as melhores decisões. Todo dia vai ter pregão, né, nos dias que não são feriados e final de semana, lógico. Então você tem que ficar de olho para poder tomar sempre as melhores decisões. Então veja só, ele subiu, fez um primeiro topo, fez um fundo, subiu até aqui em cima e aí ele volta a cair. Ok? Então aqui nós temos uma figura de topo duplo, também denominado como a letra M. Alex, eu não estou enxergando a letra M aí. Calma que você vai enxergar. Vamos lá. Esse é um padrão dos mais conhecidos de reversão. Ou seja, eu tinha uma tendência de alta e agora eu estou agora com a tendência de baixa. Então reverteu tendência. Após o movimento de alta, o preço forma um topo, aqui o topo, corrige, aqui a correção, tenta retomar a sua tendência, no caso aqui, ó, ele faz a correção aqui embaixo, tenta retomar a tendência, não consegue romper o último topo e volta a cair. Então ele não consegue romper esse topo aqui e ele vai e volta a cair, formando um topo duplo, ou seja, a letra M, tá? Vamos enxergar bem aqui então. Olha só, papel em movimento de alta. E aí agora ele vai corrigir. Olha a correção. Fez uma correção. Quando ele vai subir, ele tenta retornar à tendência dele. Qual era a tendência dele? A tendência dele era de alta. Então ele precisa romper o quê? Esse topinho aqui. Tá? Se ele não romper esse topo, nós não conseguimos identificar uma continuidade de tendência de alta. E olha só, ele vai, faz um novo topo. E esse topo, olha que observação muito importante, ele precisa ser inferior a esse topo aqui. Se por acaso esse topinho aqui ele for superior a esse topo, então fica desconfigurado o topo duplo, a letra M, tá? Então eu coloquei aqui para você entender bem. Não pode romper o topo anterior, não pode. Se romper o topo anterior, está desconfigurado o topo duplo. Então, como não foi desconfigurado o topo duplo, o papel continua caindo. Alex, qual é o ponto de entrada ou então saída, no caso a pessoa esteja comprado, né? Ele é acionado quando perde o fundo anterior. Onde é o fundo anterior? É esse ponto aqui, ó. Então vamos lá. Esse aqui é o ponto de entrada ou de saída, dependendo de cada situação, de quem está comprado, de quem está vendido, tá? Porque aqui você pode entrar vendido. Lá na frente eu vou ensinar a operação na prática de como é que você faz para operar vendido. Em momentos que a bolsa está oscilando e principalmente está em tendência de baixa, é importante saber operar vendido, tá? Então vamos lá. Ponto de entrada é aqui nesse rompimento desse fundo aqui anterior, tá? Quando eu faço uma entrada, eu preciso ter duas situações com total controle disso. Primeiro, qual o meu objetivo? Segundo, onde é o meu stop? Então vamos ver aqui primeiro qual o objetivo. Qual o objetivo? O objetivo é a projeção da altura do topo ao último fundo do M. Então a altura do topo é aqui, ó. Olha a altura do topo. Olha o fundo do M é aqui. Vamos ver lá? Esse aqui é a altura e eu faço a projeção para baixo. Então aqui é o meu objetivo. Bom, tem o objetivo. Qual é o meu stop loss? O stop loss é aqui, ó, no último topo. Onde é que fica o último topo? Aqui em cima. Então vamos lá? Coloquei aqui stop loss. Sempre com aquela regrinha de não colocar exatamente no ponto lá, né? Sempre te bota uns 2, 3 centavos acima, tá? Por que é importante fazer isso? Toda essa movimentação.
Porque, gente, acontece muito, tá bom? Do papel, ele em vez de continuar caindo depois desse rompimentozinho aqui, ó, ele pode fazer isso, ó. Ele dá uma subida, né? Vai até lá em cima para depois voltar a cair. Então, tem que ter a estratégia toda montadinha para poder você conseguir ter bons resultados. E aí, no caso aqui, eu tenho objetivo e eu tenho o meu stop. E aí, nessa situação aqui, o papel ele continuou caindo e foi até lá embaixo. Ok? Dando aí um bom ganho. Tá? Vamos mostrar agora no gráfico para ver como é que funciona no gráfico propriamente dito, o topo duplo ou letra M. Ele vai funcionar, gente, para se por acaso você tiver comprado. Está comprado no papel, o papel está em tendência de alta. O papel caiu, veio aqui embaixo, subiu, fez um topo duplo, não conseguiu romper o topo anterior. Aí você já liga o sinal de alerta. Opa, acredito que esse papel aí ele vai continuar caindo, tá? E aí você já sai do papel. Ou então, se você não tiver no papel e quiser operar vendido, você faz sua entrada aqui nesse rompimento e aí vai e ganha o teu lucro até aqui embaixo, tá bom? Vamos lá no gráfico. Estamos aqui no gráfico de Conga e muita gente perdeu dinheiro em Conga, hein? E olha que o M foi formado. O gráfico avisou que o papel ia cair. O problema é que as pessoas não olharam para o gráfico. Quem olhou para o gráfico, olha o M, Alex. Subiu, fez o topo, fez o fundo, tentou reverter tendência, ou melhor, dar continuidade à tendência, não conseguiu. E aí o papel, meu amigo, ó, desabou. Saiu da região aqui, ó, dos 9,90 e está hoje na região, hoje é dia, nós estamos no mês de outubro, né? 5,40. Já pensou? Mas o gráfico apontou que ia fazer isso. O gráfico informou que tinha uma queda, tá? Então o M está formadinho aqui. Tínhamos uma tendência de alta, o papel deu uma recuada, e aí isso é normal, a recuada. O importante é que quando ele volte, ele consiga romper o topo anterior, o que não aconteceu, formando o meu M e aí desabando. Esse ponto aqui, ó, é o ponto para sair do papel. Aqui é o ponto para sair. Por quê? Quem está posicionado no caso, né? Porque muita gente comprou aqui embaixo, ó, nessas regiões aqui de baixo. E aí foi teimoso, pensando que o papel ia subir para sempre. Então nada sobe para sempre. Nada vai subir para sempre, tá? Tem que ter essa maturidade para poder olhar para o gráfico e ver os melhores momentos de entrada e de saída. Vamos ver aqui na prática, tá? Sem usar o point of fix. Digamos que eu estou aqui comprado, tá? Estou aqui comprado, comprei aqui embaixo e tudo. E aí eu segue o trade. Eu vou, o papel subiu até aqui em cima, desceu, volta a subir, eu coloco meu stop aqui, gente, ó. Coloco meu stop aqui. Se ele vier abaixo disso aqui, eu saio fora do papel. Não adianta ficar esperando. Ah, vai voltar. Sim, pode voltar. Mas e se não voltar? Sai fora do papel e aí você deixa de perder toda essa grana aqui, ó, de 8,80 para 5,40. Tá ok? Então tem que ter essa maturidade para às vezes sair e até sair perdendo dinheiro, usando stop loss, tá? Para que você não seja surpreendido. Por exemplo, lá na frente você vai ver, eu vou mostrar para você que aqui, ó, é uma entrada. Aqui é um setupzinho de entrada, ó. Porque o papel fez essa movimentação de alta, corrigiu, e aí, ó, esse candle verde rompeu o candle vermelho anterior. Então, é um setup de entrada, tá? A pessoa entra aqui, e aí no swing trade você quer os 5% para sair fora. Deixa eu ver se deu 5% aqui essa alta. Vamos ver. Daqui até lá. Ah, papai, ó. Deu foi 16%. Então tranquilo, tá? Tá vendo como dá para você pegar boas entradas, enfim. Tá, gente? Eu ia dizer que talvez não tivesse dado e depois foi estopado. Mas acontece sim isso. O cara pegou aqui 16%, aí o papel começa a cair, ele não sai do papel, não, vai voltar, vai voltar. E aí ele vai, fica no papel seguro e o papel desaba e se acaba totalmente, né? Então, olha para o gráfico, que o gráfico fala muita coisa. Vou mostrar para você um outro M que não deu certo, tá? Do mesmo jeito que tem o ganho, que dá certo, também vai ter um momento que não vai dar certo. Vamos lá? Aqui, ó. Olha o M aqui, ó. Você enxerga ou não enxerga esse M comigo? Perfeito.
não chegou a romper o topo anterior. Perfeito. Só que ele não foi configurado. Por quê? Para ser configurado o M, ele precisa perder esse fundo aqui, ó. Tá? Se ele não perder o fundo, lembra? Ele não é configurado o M. Então, se ele viesse a perder isso aqui, ó, o papel iria cair bem. Tá bom? Mas ele não perdeu. E aí, eu já vejo uma outra figura gráfica que eu não vou mostrar para você no slide, que eu acho que não tem necessidade, mas aqui vai ser o suficiente para você perceber. É a xícara. Como é que é essa xícara, Alex? Gente, esse também funciona muito bem. Basicamente, é um movimento que o papel está numa tendência de alta, aí ele faz isso aqui, ó. Ele faz esse movimento, depois ele faz um movimento menor. E aí, qual é que é o ponto de entrada, Alex? O ponto de entrada é aqui nesse rompimento, ó. Então, quando rompeu, você faz a sua entrada aqui. Alex, então como é que funciona o meu alvo? Você falou que eu tenho que ter sempre o objetivo e o stop já entendendo quando eu entro? Perfeito. Então, o alvo é o tamanho aqui da xícara, tá? E o stop, Alex? O stop é nesse fundo aqui. Perfeito? Deu para entender? Então, vou mostrar para você aqui no gráfico agora. Não obrigatoriamente você vai precisar ter esse movimento aqui, tá? Esse aqui não é obrigatório, você não precisa nem olhar muito para ele. Basicamente aqui é a xícara. Vamos desenhar de novo? Vamos lá? É isso aqui, ó. Preciso ter isso. Ou seja, o papel ele estava em cima, deu uma recuada, chega aqui embaixo, ele não tem força para romper o topo anterior e ele vai e dá uma outra recuada menor, pegando impulsão para poder subir com mais força. Tem ou não tem uma xícara feitinha aqui, desenhada? Tem. E aí, mais uma vez explicando. Seu ponto de entrada no rompimento. O stop abaixo desse fundo aqui. O objetivo é esse ponto aqui para cima. Beleza? Tranquilo, né? Alex, eu não estou vendo esse desenho aí no gráfico. Vou mostrar para você agora. Vamos lá? Olha a xícara. Olha a xícara. Olha a xícara, papai. Então, ele não fez um M. Ele não fez um M. Ele fez uma xícara. Certo? Muito parecido com o W que eu vou já te ensinar também. Só que o movimento aqui da asa é bem menor do que esse movimento aqui. Tá bom? Aí eu tenho aqui, ó, ponto de entrada. Será no rompimento... Desculpa, gente, ficou meio torto, né? No rompimento dessa alta aqui. Ficou meio torto, mas você entendeu, né? De acordo com o desenho que eu fiz lá. No rompimento dessa alta, é o meu ponto de entrada. Meu objetivo é esse percentual aqui para cima. E meu stop fica abaixo desse fundo. Tá bom? Lembra bem, é a xícara. Se você for olhar nos livros aí, você vai encontrar o nome Campbell Handle. Mas como eu sou brasileiro, eu gosto mais dos nossos nomes não americanizados, mas brasileiros. Então, é uma xícara, tá bom? Vamos ver aqui como é que funciona. Olha só. Eu traço aqui, ó, meu ponto de entrada. Eu olho para esse topinho aqui, ó, porque nem sempre aqui vai encostar lá em cima. É igual a letra M, tá? Não pode romper, mas pode chegar bem próximo, que foi o caso. O que aconteceu aqui, Alex? Eu colocaria o meu stop aqui embaixo, faria a minha entrada aqui nessa região, ok? É o meu ponto de entrada. E o meu objetivo, eu traço assim, ó. Eu pego daqui para baixo. Aqui não foi até onde ele veio? E aqui não foi o topo lá em cima? Olha que maravilha. Agora eu faço só pegar aqui e eu vou jogar lá para cima para poder encontrar o meu objetivo. Foi ou não foi no objetivo? Foi perfeitamente lá no objetivo. Aqui na região dos R$ 8,90. Tá bom? Então aqui é o movimento xícara, Campbell Handle. Você vai escutar também muito, porque isso acontece bastante. É parecido com o W, que é o que eu vou te ensinar agora, o W, tá bom? Aqui não configurou um W. O W ele precisaria ficar mais bonitinho, mais organizadozinho. E é o que eu vou te mostrar agora lá no gráfico. Vamos lá. É muito parecido aqui com esse Campbell Handle, tá? E aí você vai ver no gráfico a grande diferença. Vamos lá?
Bom, assim como nós aprendemos sobre o topo duplo, que é o M, nós agora vamos falar sobre o fundo duplo, que é o W. Basicamente funciona dessa forma. Por isso que eu fiz questão de te mostrar lá o Campey Handle, né? A xícara, porque você vai se identificar mais ou menos com ele aqui quando você vê o W. Vamos lá. Como é que funciona? É um padrão de reversão de maneira inversa ao topo duplo, no caso o M. Após o movimento de baixa, aqui ó, movimento de baixa, movimento de baixa, ok? O preço corrige. Então aqui é uma correção do preço. Ele faz o quê? Tentando retornar à tendência. Ele tenta cair mais uma vez quando ele vai fazer isso. Ó. Só que ele não cai a ponto de romper esse último fundo. O mesmo padrão lá da letra M. Olha só aqui, não consegue romper o último fundo e aí ele volta a subir. No caso, ele vai voltar a subir. Mas eu também coloquei a observaçãozinha aqui para você. Qual a observação, Alex? Essa. Fundo anterior. Esse aqui é o fundo anterior que não pode ser rompido. Se romper o fundo anterior, nós temos uma continuidade de tendência. Tá ok? É importante entendermos isso. É preciso que ele pode até encostar, mas não pode romper. Tá? E aí então o papel retorna a subir mais um pouco e eu vou observar o quê? Qual que é a minha entrada? E a entrada ele é acionada quando rompe o topo anterior, aqui em cima. Vamos ver? Aqui é o momento de entrada. Lembrando, todas as vezes que eu vou fazer uma entrada eu tenho que ter duas situações. Eu tenho que ter o meu objetivo e eu tenho que ter o meu stop loss. Tenho que saber disso. Então vamos lá. Primeiro, objetivo. O objetivo ele é a projeção do último fundo até o último topo. Então, esse aqui é o meu objetivo para cima. Beleza? Esse é o meu objetivo. E aí, como você percebe, o papel vai lá até o nosso objetivo. E o stop, Alex? O stop, não podemos esquecer, aqui embaixo, tá? Sempre deixar o stopzinho acionado. Por quê? Porque quando eu entro, eu não tenho certeza o que de fato vai acontecer. Eu posso ter essa movimentação aqui, ó, onde o papel dê mais uma caída, tá? Então, eu tenho que ter o meu stopzinho acionado lá, porque ele pode fazer isso, gente, para depois voltar ao meu alvo. Geralmente não acontece isso. Na grande maioria das vezes, ele já vai direto dando continuidade. Embora que tenha, assim, seus altos e baixos, tá? Geralmente ele faz isso. Deixa eu limpar aqui para explicar para você de novo. Geralmente ele faz dessa forma. A grande maioria das vezes. A gente está fazendo assim, reto, né? O M ou então o W, mas você entende que no gráfico, eu já mostrei para você várias vezes, que o movimento ele não é linear dessa forma, ele tem o seu zigue-zague que é totalmente natural, ok? Então aqui todo bem configuradozinho, dessa forma fica muito fácil de você conseguir entender perfeitamente. Stop, objetivo, ponto de entrada no rompimento, tudo beleza, tudo bacana. Vamos lá para o gráfico para poder encontrarmos aqui também o W? Vamos lá. Bom, aqui é o mesmo gráfico de Cogna, você percebe que aqui não foi um W tão bem configurado, porque esse topo ficou muito alto, então eu não considerei aqui como um W. O importante, na verdade, é que assim, algumas pessoas olham como W, outros vão olhar como xícara. O importante é você entender bem o ponto de entrada, efetuar a entrada e ter o seu ganho. Né? Vamos ver aqui. Olha um W aqui, ó. Um W meio feio, mas nós temos um W aqui. Quer ver? Por isso que eu gosto de mostrar primeiro lá. Já falei isso várias vezes, né, gente? Mas é importante. Olha por que eu gosto de primeiro mostrar para você lá. Eu tenho fundo. Você tem que lembrar da teoria. A prática você consegue facilitar quando você tem a teoria. Eu tenho um fundo aqui. O papel tinha uma tendência de baixa. Aí o papel agora ele passa a subir. Aí ele cai novamente, tentando retornar à tendência, mas não é o suficientemente para poder romper o meu fundo anterior. E aí ele vai e passa a subir, formando um lindo W, com quem entendeu figura gráfica, fazendo um excelente lucro. Quer ver o tamanho do lucro? Vamos lá? Vamos ver o tamanho do lucro. Você lembra, né? Ponto de entrada. Onde é o ponto de entrada? O ponto de entrada é no rompimento desse topinho aqui. Vamos ver até onde é que ele foi? Vamos lá? 6, 7, 9, 14, 16. De uma alta só, gente. De uma alta só ele pagou 48% de lucro, gente. Sem parar, ele não parou, ele subiu reto praticamente, pagando 48% de lucro. É bem verdade que nós trabalhamos no swing trade, não seja olho de tandera, gente. Swing trade é isso, ó. Swing trade, o cidadão entra aqui, ganha 5%,
faz realização parcial, coloca o stop no preço de entrada, certo? Lembrando, quando você entra, você tem um alvo inicial, um objetivo inicial. Aqui no caso, você pegaria esse fundo, ó. Eu pego esse fundo, vou até aqui em cima, perfeito. Eu faço só arrastar para cá, observando. Então aqui era o meu objetivo inicial. Ótimo, tranquilo. Chegando aqui, o que eu faço? Vou ficar com olho de Tandera? Não. Eu vou fazer o quê? Eu faço minha realização parcial, tá? Se eu entrei, por exemplo, com 500 papéis, com 1.000 papéis, vamos usar o exemplo de 1.000, fica mais fácil. Se eu entrei com 1.000 ações, tá? 1.000 ações aqui, ó, custando a R$ 4,90, que foi o preço de entrada, é R$ 4.900. Se eu entrei com 1.000 ações, eu saio aqui com 6,4, com a metade delas, com 500 ações. O restante eu vou seguindo o trade, tá bom? Porque ela pode cair ou então pode continuar subindo, tá? Mas que lucro, hein? Que lucro sensacional, tá bom? Então aqui está aqui a letra W, muito fácil. Sempre lembrando, Alex, onde é o ponto de stop? O ponto de stop é aqui nesse fundo, tá ok? Ponto de entrada é aqui nesse rompimento, tá ok? Algumas pessoas vão esperar aí a confirmação do rompimento, que no caso seria essa barra verde e não essa vermelha. Outras pessoas irão entrar logo aqui, tá bom? Outras pessoas irão entrar ainda aqui, ó, ainda aqui no rompimento dessa vela vermelha. É um pouco mais perigoso, tá bom? Mas também é um setup de entrada que você vai aprender mais um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse ponto de entrada aqui. Esse é um pouco mais agressivo. É bem verdade que vai te dar mais lucros, tá? Mas é um pouco mais agressivo quando ele dá errado, né? A vantagem é que assim, quando você entra aqui, você continua tendo um stop aqui pequeno, tá bom? Essa é a vantagem, tá? Mas vamos por passo a passo. Então aqui nós temos uma letra W, já bem entendida aí por todos, fácil de compreender. Beleza? Então vamos aí para o próximo vídeo.